Queridos irmãos e irmãs, o texto é da primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 6 ao verso 11. O texto diz assim, verso 3, vou ler a partir do verso 3, perdão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Amém. Bendita a palavra do Senhor, infalível em todos os seus termos. E a minha oração aqui, repetida nesses momentos, é de que o Espírito de Deus, inspirador dessa palavra, também lance luz no meu coração, no seu coração, no nosso coração, para nós a entendermos e aplicarmos na nossa vida nessa noite. Amém. Amém. Você pode dizer um amém um pouco mais? Amém. Obrigado. Com boa substância. Muito obrigado. Gente, tão preciosa e amada. O texto da primeira carta de Pedro tem alguns temas, e não seria muito fácil distinguir um tema central. Mas, certamente, esse tema, o que trata das provas, dos sofrimentos, das tribulações, da pressão contra a nossa vida, contra a vida da igreja e dos crentes, é um tema que perpassa toda a carta. Se você for ler atentamente, eu sugiro que você faça esse exercício depois, tarefa, dever de casa para cada um de vocês. Toda a carta de Pedro, do primeiro capítulo até o capítulo 5, há referências a sofrimentos, a provas, a testes, a tribulação. É um tema, portanto, dito e visto como sendo um tema central, entre outros, mas esse é um tema importantíssimo nessa carta. E nas nossas vidas? Afinal de contas, o tempo todo, você sabe, a gente vive muitas lutas, dificuldades enormes, muitas, quase que se poderia dizer o tempo todo, pressão de tudo quanto é jeito, situações compreensíveis, que têm uma origem, que têm uma causa bem definida, mas outras que acontecem do nada, que atropelam sua vida, sua família, seus negócios, seu trabalho, sua saúde, sem aviso prévio, sem anestesia, enfim, nós nos vimos o tempo todo expostos a muita tribulação, a sofrimentos, a pressões de toda a natureza e de toda a ordem. E a palavra de Deus oferece aqui o que eu quero chamar nessa noite de elementos do que poderia ser uma teologia do sofrimento e das tribulações. Eu vou aqui com
a ajuda, pedindo ajuda do Espírito Santo, apenas enunciar para vocês alguns desses elementos que compõem essa teologia, segundo a palavra do Senhor, especialmente esse texto da primeira carta de Pedro. Domingo que vem, se Deus nos permitir fazer assim, vamos tratar de recursos que a Bíblia e o texto mesmo da primeira carta de Pedro nos oferece para vencermos e sermos vitoriosos em tempos de pressão, de luta, de tribulação e de sofrimento. Então, hoje vamos aqui tratar do que seja a teologia do sofrimento. O que a Bíblia fala e declara sobre essa questão? Reconhecendo desde o começo dessa nossa ministração aqui, que a lógica que a Bíblia apresenta, os argumentos, os enunciados que compõem essa tal teologia do sofrimento, das pressões, da tribulação, por si, não deverá oferecer sozinha conforto e consolo completos para quem esteja passando pelo sufoco de sofrimento, de provas, de duras tribulações. O que eu quero dizer com isso é que o fato da gente entender um pouco dessa lógica por detrás do cenário de sofrimento, por si, não vai levar você a se sentir completamente consolado. É o Espírito de Deus, é a companhia do Senhor, é o que Jesus fez pessoalmente, se colocando ao lado de Marta e Maria, diante do drama da morte, depois de uma enfermidade, do seu irmão Lázaro, que era muito amigo de Jesus. Lá estava o Senhor, só o consolo do Espírito Santo. A compreensão disso que vamos dizer aqui, e que a palavra do Senhor enuncia a respeito do sofrimento, da prova e da tribulação, por si, não vai ser suficiente para tranquilizar completamente o coração da gente diante de muitas perguntas que ocorrem e que acometem o coração de quem está debaixo da pressão, da tribulação e do sofrimento. Entender o que se passa, entender os argumentos de Deus, conhecê-los por si, talvez não tranquilize completamente o seu coração, mas ao mesmo tempo, se você não souber o que se passa, se você não conhecer o que Deus declara a respeito desses tempos, dos bastidores da operação que impõe na sua vida e na minha, tempos, temporadas, às vezes curtas, às vezes episódicas, mas às vezes muito demoradas e longas, de sofrimento e de tribulação, sem essa compreensão, certamente o consolo não virá. E você pode se atrapalhar muitíssimo, e não são poucos que, diante destas pressões, por falta da compreensão dessa teologia do sofrimento, simplesmente se afastam de Deus. Ficam amargos com Deus, por não compreenderem o que Deus tem a dizer na sua palavra a respeito destas situações. A primeira coisa que a palavra do Senhor nos ensina sobre sofrimento, sem hierarquizar aqui esses elementos, é que a ação combinada de Satanás e do pecado, a ação combinada de Satanás e do pecado é a causa geral dos sofrimentos, ou do sofrimento, mas nem sempre essa ação direta de Satanás e do pecado é a causa específica, a causa direta do sofrimento. O que eu quero dizer com isso? É que, desde Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18, o sofrimento aparece como tendo sido uma decorrência da pressão, da tentação imposta por Satanás ao homem e à mulher e do pecado que se seguiu à tentação. E ali, Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18, o sofrimento aparece sendo indicado por Deus como decorrência direta daquela ação maligna satânica que resultou no pecado e na transgressão. Nesse sentido, todo o sofrimento resulta daquela ação, daquela situação. Como causa geral, Paulo, Romanos capítulo 8, declara que existe um desajuste universal por conta da queda, do pecado, da ação satânica, da tentação a que se sucedeu
o pecado, a transgressão, existe um distúrbio no mundo, na natureza inclusive. Diz ele lá, nós gememos aguardando a redenção, e toda a natureza geme aguardando a redenção que haverá de se consumar no fim dos tempos. Então, a causa geral é essa, a ação combinada de Satanás e do pecado. Mas nem sempre essas causas podem ser as causas diretas do sofrimento que alguém esteja a viver. E o que eu quero dizer com isso é que se afirma muitas vezes, equivocadamente, por exemplo, que toda doença deriva de uma ação direta de Satanás. Isso não é verdade, como causa direta e específica. Por exemplo, João capítulo 9, Jesus se aproximou de um homem se aproximou de Jesus, um cego de nascença. E a pergunta que foi feita a Jesus foi a seguinte: mestre, quem pecou para que nascesse cego? Esse homem ou seus pais? E Jesus disse, nem ele nem seus pais. Então, no sentido da doença daquele cego de nascença, disse Jesus, ele não está doente assim como decorrência direta de um pecado específico dos seus pais ou dele mesmo. Por outro lado, vocês se lembram um texto, Lucas, se não me engano, no capítulo 17, uma mulher na sinagoga, apareceu Jesus na sinagoga, se encontrou com uma mulher que padecia de uma enfermidade imposta diretamente pelo diabo, por Satanás. Naquele caso particular, aquela enfermidade tinha como causa específica e direta uma ação satânica. E Jesus a libertou, livrou-a do demônio que lhe enfermava a vida. Naquele caso particular, sim, aquela enfermidade tinha como causa direta, específica, a ação diabólica. O que Pedro afirma nessa sua primeira carta, em várias das passagens que se tem por aqui, por exemplo, no capítulo 4, no capítulo 5, ele diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados. No caso do contexto dessa igreja, dessa carta, o sofrimento tinha tudo a ver com a hostilidade dos gentios não convertidos, dos judeus não convertidos ao evangelho e aos cristãos. Então, no sentido do sofrimento imposto àquela igreja, àqueles cristãos, sim, a causa específica e direta tinha a ver com o pecado de gente que hostilizava os cristãos por conta da sua hostilidade ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, Pedro, segundo a história, foram martirizados. Paulo, segundo que conta a história, foi decapitado por ordem de Nero, imperador na Via Ápia, no ano 66 depois de Cristo. O sofrimento que lhe foi imposto foi ação direta, diretíssima, de um ímpio, de um pecador, contra si. Era o caso da pressão que pairava sobre essa igreja. No finalzinho da carta, da primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, Pedro diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E ele diz mais, resisti-lhe firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos, ou seja, sofrimentos que estavam sendo impostos aos crentes, aos cristãos, naqueles dias, de maneira direta pela ação do pecado de alguns, circunstantes e do próprio diabo. Sofrimentos iguais aos vossos, cumprem-se por toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Então, essa é a primeira afirmação que se pode fazer quanto a causas do sofrimento. Nesse sentido, já que vivemos salvos pelo Senhor, aliás, valeria dizer que se o sofrimento deriva da queda, do pecado e da ação do diabo,
o antídoto definitivo é a redenção que há no Senhor Jesus Cristo. A morte é a síntese da tragédia do sofrimento. Cristo é a ressurreição e a vida. A redenção em Jesus é a resposta definitiva contra o sofrimento, os dramas, as tribulações impostas pelo diabo e pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria transgressão. Mas acontece que o plano da redenção, você sabe, se aplica na minha vida de maneira ampla, completa, definitiva, aqui e agora. Mas o seu usufruto haverá de acontecer de maneira completa no tempo da eternidade. De modo que, segunda afirmação que se pode fazer sobre a teologia do sofrimento, é que ninguém, do ponto de vista dos que são de Jesus, das que são de Jesus, ninguém, nem mesmo a mais fiel, o mais fiel crente em Jesus, estará livre de provações e do sofrimento. Eu espero que você não se desanime com essa afirmação, mas é o que a palavra de Deus afirma de maneira completamente categórica. Capítulo 4 dessa primeira carta de Pedro, ele diz no verso 12: irmãos, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E no texto que nós acabamos de ler, Pedro disse, você viu comigo, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam entristecidos, contristados por várias provações. Ou seja, crente fiel em Jesus, mulher de Deus, homem de Deus, não fomos imunizados contra o vírus do sofrimento, da tribulação, das pressões e dos ventos contrários. Por isso, ainda que essa pergunta nos ocorra muitas vezes, é uma impropriedade teológica você, nos tempos de tribulação que se abatem sobre a sua vida, eu, da mesma forma, me perguntar, Senhor, mas por que justamente eu? Eu ando na Tua presença, vivo diante do Senhor, fui redimido pelo Teu sangue, por que justamente eu? Você sabe que há algumas afirmações teológicas, não da teologia reformada, que entendem que viver com Deus significa não sofrer, significa vencer o sofrimento pela via da sua extinção. Um milagre, uma intervenção de Deus, que ponha termo e fim ao sofrimento e à tribulação. Não é isso que a Bíblia afirma. Se você ler, por exemplo, o Salmo 88, esse é considerado o salmo mais triste das Escrituras. Ali o salmista, Emã, Ezraíta, faz uma oração que se encerra diferentemente dos salmos mais graves e pesados do Saltério, do livro de Salmos. O Salmo 88 se encerra com a palavra trevas. Nenhuma esperança, nada. Apenas a insistência do salmista, debaixo da pressão do sofrimento longo e da tribulação, continuar na presença de Deus, buscando a face do Senhor. Então, a afirmação da teologia bíblica sobre o sofrimento declara que nenhum de nós, andando na presença de Jesus, redimidos, portanto, tendo recebido o antídoto, a terapia de Deus divina contra o sofrimento, contra a morte, que é a síntese do sofrimento humano. Nenhum de nós, mesmo nessa condição de redimidos pelo sangue de Jesus,
estaremos livres do sofrimento, porque essa é uma bênção que vai se completar na nossa vida no tempo da eternidade. Terceira afirmação da teologia do sofrimento. Poderia citar para vocês ainda, apenas para reforçar esse ponto da não imunização da vida do crente, da crente em Jesus, contra o sofrimento. Você se lembra do encerramento do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7? Jesus fala de duas situações distintas, uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. Mateus capítulo 7, o fim do texto. Ambas as casas expostas às mesmas intempéries, O que as diferenciou não foi o fato de uma ter sido blindada e protegida da chuva, dos ventos, da força da natureza, ou não. Ambas sofreram as mesmas pressões. É isso que eu estou afirmando aqui e que a Bíblia afirma de maneira muito categórica. A teologia do sofrimento bíblica indica que você poderá ser exposto, vai fazer parte integrante da minha senda com Jesus, às pressões, às tribulações e tempos graves de sofrimento. Terceira informação dessa teologia: o que nos diferencia, o que diferencia o cristão diante do sofrimento, são duas coisas. Em primeiro lugar, é a perspectiva com a qual o crente em Jesus, a crente no Senhor, enfrenta o sofrimento e a tribulação. Eu preciso enxergá-lo e compreender esses tempos segundo uma perspectiva distinta. Isso vai fazer completa diferença na sua vida, na forma como você haverá de enfrentar tempos escuros, vale de sombra da morte, que poderão envolver a sua vida. E a outra grande diferença não é o fato de que nós estaremos imunes a esses tempos difíceis, a esses dias maus, mas são os recursos que nós em Cristo temos disponíveis para um enfrentamento vitorioso dessas situações de sofrimento e de tribulação. A perspectiva que nós lemos aqui de Pedro é a perspectiva da eternidade, da salvação. Ele diz: vocês exultam nisso que ele havia descrito anteriormente, as esperanças da nossa eterna salvação, o fato de que somos de Jesus, somos sim, mesmo debaixo da pressão, mesmo debaixo da tribulação, mesmo debaixo da luta, diz Pedro, nisso exultais, embora no presente, se necessário, por breve tempo, sejais entristecidos, contristados por várias tribulações. O que nos diferencia, e há muita diferença, entre a visão do crente, a vida do crente, a atitude do crente, diante da pressão, do sofrimento, das tribulações, e de alguém cuja casa, segundo a parábola que Jesus contou, foi construída sobre areia. Não é o fato de você não passar por essas situações, mas é o fato de que você tem uma perspectiva distinta, você tem recursos distintos para o enfrentamento vitorioso. Pedro diz, texto que nós acabamos de ler no verso 5, vocês são guardados pelo poder de Deus, por meio da fé, mediante a fé, instrumentos que só cabem, que só operam na vida de quem foi redimido pelo sangue de Jesus. Viver o impossível, que é o mote, que é o tema para esse ano aqui na vida da nossa igreja. Viver o impossível não é só ver na sua vida um milagre que dissolva subitamente o problema de diante de você. Viver o impossível é enfrentar de maneira improvável e, para os que não têm a Jesus, impossível, os sofrimentos e as tribulações que possam se abater sobre a nossa vida. É o que a palavra de Deus nos ensina.
E aqui, de novo, eu quero lhes dizer que falar sobre esse assunto se não for repetir exatamente o que a Bíblia afirma, seria, de minha parte, simplista, talvez uma certa ausência de empatia da minha parte, ou cinismo, mas eu estou aqui repetindo o que a palavra de Deus nos afirma. O que nos diferencia, o que diferencia o cristão em tempos de tribulação, de sofrimento, não é o fato de que você estará blindado contra essas pressões, mas é o fato de que haverá uma perspectiva, tem que haver uma perspectiva diferente no seu coração, na sua vida, diante desses quadros. E os recursos de que nós dispomos são completamente diferentes. Você conhece texto bendito, preciosíssimo. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas Isaías capítulo 43. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Que bendita palavra, meus irmãos e irmãs. Esse é um recurso de que só dispõe quem anda com Jesus. O profeta começa por dizer: não temas, diz o Senhor, porque eu te remi. É isso que nos diferencia. O fogo, a água, tudo isso nos pode acometer, mas diz o Senhor Deus da minha vida: vocês são diferentes, porque eu estou com vocês. Na loucura da cova dos leões, o Senhor ali estava com Daniel e fechou a boca dos leões. E você conhece a história bendita daqueles seus amigos na fornalha de fogo. E lá estava um distinto a mais, com aparência de filho dos deuses. Era o Senhor Jesus, a proteger os que insistiram em confiar nele, na sua graça, na sua bênção e no seu poder. Viver o impossível significa um tipo de enfrentamento de tribulações que só cabe, que só é possível na vida de quem anda com Jesus. E eu espero que o Espírito Santo nos ajude a desenvolvermos essa perspectiva e o uso abençoado, milagroso, poderoso dos recursos ao nosso dispor. Uma quarta afirmação da primeira carta de Pedro, de resto, muitos outros textos da palavra do Senhor sobre o sofrimento, é que na vida do crente em Jesus, da crente em Jesus, o sofrimento sempre cumpre algum propósito de eterno valor. É sempre. Diante do cego de nascença, João capítulo 9, eu já lhe citei o texto, eu confesso para vocês, eu não entendo completamente aquele texto, entendo pouco, mas Jesus afirmou: esse homem nasceu assim, não é por conta do pecado dos pais, nem dele próprio, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. O que Jesus afirma, e isso eu estou repetindo daqui, faz parte da teologia bíblica do sofrimento, é que na vida de quem anda na presença de Deus, todo sofrimento, todo tempo de tribulação, cumpre sim um propósito, alguns propósitos, muitos propósitos de eterno valor. No texto que nós lemos diz Pedro: para que o valor da vossa fé, o para que abre a porta para a descrição de um propósito por detrás das pressões, da tribulação e do sofrimento que estavam sendo impostos àquele grupo de gente de Deus naqueles dias. Sempre vai haver um propósito bendito de valor eterno, ainda que muitas vezes eu não entenda nada. Vai haver períodos na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em que a gente simplesmente não vai entender.
o enredo vai lhes parecer, nos parecer, feito por um roteirista louco, insano, que colocou você naquele fogo terrível, que não faz o menor sentido, que não tem a menor lógica. E então, é preciso que você confie no Senhor Deus da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Como uma criança que não compreende boa parte da complexidade da vida dos adultos, mas para ela, frequentemente, é suficiente estar bem pertinho do pai, da mãe, dos avós. Eu me coloco aqui como avô também, porque estou vivendo essa fase. Basta o aconchego do colo daquele em quem a criança confia, daquela, para que o seu coração seja confortado, ainda que sem entender a lógica do que se passa ao redor da sua vida e consigo própria. Na vida do cristão, o sofrimento sempre cumpre propósitos de eterno valor. O refinamento da fé, o amadurecimento da fé, Deus trabalhando você como fez com Moisés, como fez com José, tempos de perplexidade na vida de ambos, para serem promovidos para um lugar de muito maior destaque e superior. Vida de ambos. Vocês imaginem os 13 anos em que José, moço, fidelíssimo a Deus, passou sendo desconsiderado, vendido, desterrado. Quanta luta, quantas perplexidades no coração de José, até compreender o que Deus estava fazendo por meio daquela operação. Moisés, 40 anos no deserto, da mesma forma, e tantos mais. Mas preciso lhes dizer que haverá situações em que nós vamos simplesmente não entender. Me parece que só na eternidade nós vamos entender porque Deus nos permitiu viver e experimentar determinadas situações completamente incompreensíveis que envolvam sofrimento, pressão, tribulação contra a sua vida, contra as nossas vidas. Os exemplos bíblicos são inúmeros. São inúmeros. Quinta afirmação. Esse texto que nós lemos, você viu comigo? Pedro afirma assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, em comparação com o tempo da eternidade, se necessário, sejais contristados por várias provações. A teologia do sofrimento me permite afirmar nesse ponto, como decorrência da afirmação anterior, se por trás do sofrimento existe um propósito bendito de valor eterno, significa dizer, é corolário dessa afirmação anterior o que vou dizer. Você e eu vamos experimentar algum tipo de pressão séria contra as nossas vidas, tempos de sofrimento, para que determinados processos que produzam valor eterno na minha vida se cumpram. Se Deus opera agindo para produzir um fruto bendito de valor eterno, Pedro diz, para que o valor da vossa fé, muito mais valioso do que o ouro depurado pelo fogo, redunde em honra, glória e louvor na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente deveria dar uma longa explicação, não vou fazê-lo agora, mas existe um propósito bendito de eterno valor. Significa também afirmar que Deus não me vai poupar de pressão, de luta, de tribulação e de sofrimento. Confesso a vocês que já falei isso aqui algumas vezes, como eu não sou masoquista, eu desejo aprender de Deus mais rapidamente, pela observação da sua palavra, quero viver com mais conforto, com mais folga. Não vou pedir, Senhor, manda sofrimento para mim, porque eu estou precisando crescer na fé. Francamente, eu prefiro, mas muitas vezes, aprender da observação atenta da vida dos outros, das Escrituras, dizendo como o salmista, lá pelas tantas orou, o Senhor me abençoou e me deu folga. Essa é uma oração que eu gosto de repetir, Senhor, me dá uma folga. Mas as Escrituras afirmam
que Deus vai agir na minha vida, para o bem da minha vida, para a segurança da minha alma, me permitindo viver etapas difíceis da vida, sob tribulação e sob sofrimento. Vocês se lembram da conversa de Pedro com Jesus, registrada no Evangelho de Mateus? Depois de uma afirmação que lhe havia sido colocada nos lábios e no coração pelo Espírito Santo: tu és o Filho, o Cristo do Deus vivo. Pedro logo em seguida diz: Senhor, isso de maneira nenhuma te acontecerá. Não vai fazer sentido na tua carreira o sofrimento da cruz. Você se lembra da resposta de Jesus para Pedro? Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das que são do homem. Eu quero me poupar ao máximo e aos meus queridos e à minha amada igreja da pressão, do sofrimento, das tribulações. Mas não sempre eu estarei alinhado com o desejo, os planos e os projetos de Deus na direção das nossas vidas. Aqui, esse texto de Pedro diz, eu vou citar 2 versos aqui, capítulo 3, verso 17, capítulo 4, verso 19. Por 2 vezes Pedro diz assim: porque se for da vontade de Deus que vocês sofram. Capítulo 4, verso 19, os que sofrem segundo a vontade de Deus. É duro afirmar assim, mas isso significa que Deus, você sabe, deveria saber, eu deveria saber, mas é a lição de que a gente se esquece frequentemente quando estamos sendo abatidos pela pressão da tribulação, do sofrimento. É como se a gente quisesse jogar a culpa inteira, poupando, salvando a reputação de Deus, colocar na conta do diabo e do pecado e da fraqueza humana alguma coisa assim. Mas é o próprio Pedro identificando que, ainda que haja esse agenciamento das trevas e do nosso pecado e das nossas fraquezas, mas Deus é soberano em todas as coisas, em todo o tempo. Ele governa sobre todas as coisas. E seja por concessão de Deus, como no caso de Jó, o diabo pediu a Deus a concessão para afligir a vida de Jó, seja por ação direta de Deus. Por exemplo, na vida do rei Ezequias, Deus se afastou e deixou que Ezequias operasse por conta própria, para conhecer o que estava no seu coração, diz-nos a palavra de Deus. Então, seja por concessão de Deus ou por sua ação direta, Deus está agindo soberanamente em todos esses tempos de escuridão que podem cercar as nossas vidas, duras, difíceis temporadas. Deus não perdeu o controle. Deus governa soberanamente. É a vontade do Senhor. Você está debaixo da vontade de Deus. Não significa uma atitude passiva de quem não vai orar para que as situações mudem à sua volta ou o seu próprio coração. Pedro, espinho na carne, que ele descreve como sendo mensageiro de Satanás, que lhe havia sido colocado na vida para o esbofetear, ele orou ao Senhor 3 vezes, pedindo que o Senhor tirasse da sua vida esse tal espinho na carne, até que o Senhor lhe falou: Pedro, Paulo, basta, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, reconhecer que Deus está também nos dias escuros e no sofrimento, governando todas as coisas soberanamente, a favor dos seus propósitos na minha vida e da sua própria glória, não significa dizer que não vamos orar para que os doentes sejam curados, porque o Senhor mandou que a gente orasse. Mas quer dizer que a minha perspectiva tem que ser distinta da perspectiva de alguém que pretende dar ordens a Deus, ou se aborrecer com Deus, se ressentir com Deus, se distanciar de Deus, amargurar-se definitivamente com o Senhor por conta de uma operação dissonante de Deus relativamente aos meus desejos, aos nossos, aos seus, em tempos de dor e de tribulação.
Sexta afirmação, para a gente já ir fechando aqui a nossa exposição. Alegria, exultação e tristeza vão frequentemente coexistir na vida e no coração dos crentes. Vocês viram aqui o texto que nós lemos, verso 6, nisso exultais, nas promessas da eternidade, no que Deus já está fazendo na vida de vocês, nas esperanças da nossa redenção definitiva e final, no tempo do fim, quando Cristo nos vier buscar, nisso exultais, embora no presente sejais contristados por várias tribulações. E por que eu quero reforçar esse ponto aqui? É porque faz parte da nossa experiência espiritual momentos de tristeza. Existe uma forçação de barra para que os crentes, as crentes em Jesus, vivam uma alegria artificial, fake, forçada, como se a tristeza não tivesse lugar em temporadas nas nossas vidas. A coexistência entre a exultação, que é uma alegria de natureza essencialmente espiritual, completamente independente das circunstâncias, do ambiente, do cenário, essa exultação de quem tem a garantia de que está com Jesus, de que seu destino final e dos seus queridos está nas mãos do Senhor. Essa é uma bendita exultação que, entretanto, eventualmente poderá coexistir com a tristeza. Escrevendo aos Filipenses, falando da doença do seu queridíssimo amigo Epafrodito, nome meio difícil, meio estranho, fica aí como sugestão para quem vai ter filhos proximamente. Epafrodito, eu tive que caprichar aqui na pronúncia para não errar. Tem um outro amigo que eu já ia citando, que é o Trófimo. Ambos adoeceram e não foram curados por Paulo, que operou maravilhas extraordinárias. Então, como é que a gente pode ter uma teologia que afirme que em todo o tempo Deus vai libertar você do sofrimento pela via da intervenção milagrosa da cura? Cremos sim que Deus pode curar e oramos por isso, para que assim aconteça. Mas é preciso que a gente tenha uma perspectiva correta a respeito dessas situações. Paulo encerra a carta aos Filipenses dizendo: Deus poupou a vida desse meu amigo Epafrodito para que eu não fosse consumido por demasiada tristeza. Finalmente, meus queridos irmãos, a teologia do sofrimento indica que Cristo sempre deve ser o modelo a ser seguido. Cristo, olhando para Jesus, no sofrimento e nas reações que cabem, na compreensão que houve em Jesus a respeito do sofrimento. Pedro, na sua primeira carta, afirma o seguinte, veja comigo, capítulo 2, verso 21. O texto diz assim, verso 21 do capítulo 2, será que é isso mesmo? Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo é o exemplo a ser seguido. E um pouco mais adiante, ele diz assim no capítulo 4, verso 1, verso 13. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também com o mesmo pensamento. Alegrai-vos, verso 13 do capítulo 4, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo foram vicários, propiciatórios. Significa dizer, Cristo sofreu em meu lugar, para me redimir. E nesse sentido, seu sofrimento foi único, singular, completo. O meu sofrimento nada tem de vicário, de propiciatório, mas também me cabe um quinhão dos sofrimentos. Cristo sofreu e foi exaltado. O mesmo percurso, a mesma dinâmica, a mesma ordem de fatos haverá de acontecer com a vida dos seus seguidores.
seguindo nos passos de Jesus, o que significa carregar a cruz, andar pela via crucis de momentos duros, difíceis, de sofrimento, de tribulação, olhando para Jesus, nos espelhando em Jesus e buscando que o Espírito do Senhor nos ajude a reagirmos como Jesus reagiu. Assim o Senhor nos guarde, visite e abençoe. Amém, meus irmãos e irmãs. Amém. Vamos ficar de pé. Amém.